Eu gastei o equivalente a R$3.500 só em maquiagem. E como aqui a gente não só fala, a gente testa, eu quero mostrar pra vocês se esses produtos realmente valeram a pena. Bom, antes de começar, eu vou hidratar bem a minha pele, porque eu já sei que a base que eu vou utilizar, que é a base da MAC, ela precisa de bastante hidratação, porque senão ela marca muito as linhas de expressão. Eu já tentei utilizar ela com um sérum, mas não rolou nada. Marcou muito, ficou muito seca. Então dessa vez eu tô utilizando um hidratante bem potente pra poder potencializar isso e não marcar as linhas de expressão. Pronto, ó. Já hidratei bem a minha pele, ela já tá bem viçosa. Olha que delícia. Eu tô amando utilizar esse hidratante. Ele é, sim, sensacional. A base que eu comprei é essa aqui da MAC, na cor NC20. Ela já veio com o pump e, ó, eu vou mostrar pra vocês a textura dessa base aqui primeiro na minha mão. Olha como o acabamento dela é bem bonito. Ela é bem facinha de espalhar também. E agora a gente vai testar aqui no rosto. Eu tenho quase certeza que ela vai ficar bem mais alaranjada, bem mais amarelada no meu rosto. Mas, mesmo assim, se ficar, a gente faz uma leve correção pra eu poder te mostrar os outros produtos. Vou depositar aqui mais um pouquinho no dorso da minha mão pra poder dar o acabamento. E ela vai ficar bem amarela mesmo. Mas, lembrando que eu comprei ela pra atendimento, tá? Então, realmente, ela não tá no meu tom e tá tudo bem. Porque não é pra usar pra mim, não é pra uso pessoal. Eu sou maquiadora, então eu queria mais uma base aí pra compor o meu kit de maquiagem. Vou depositar mais um pouquinho pra passar na testa. Deixa eu só pegar o espelhinho, porque eu não tô enxergando nada, absolutamente nada. Pronto, eu peguei o meu espelhinho, porque como eu não tô enxergando nada de nada, eu não ia conseguir terminar a maquiagem com vocês. Mas, ó, já espalhei por todo o rosto. Vou descer aqui também um pouquinho pro pescoço. Eu gosto de descer pro pescoço pra dar o acabamento. Eu utilizei o hidratante bem potente, mesmo assim, eu sinto que essa base ela ainda tá bem sequinha na minha pele, mas mesmo assim, pela câmera, né, a gente consegue ver esse viço super natural. Eu vou corrigir ela agora porque ela ficou amarelada e eu já volto pra mostrar pra vocês. Vamos testar juntas esses dois corretivos da Too Faced, que são super mega hiper queridinhos e rendem demais. Eu vou mostrar o tamanho deles pra vocês. Eu comprei eles nessas cores, Mocha, ou Mocha no caso, e Nude. E olha o tamanho disso. Cara, ele é do tamanho quase de base brasileira. Olha isso. Eu vou fazer o comparativo junto com a base da MAC. E olha o tamanho disso. Fala se não rende. Rende demais, demais. Eu vou passar ele agora pela região da olheira, mas antes eu vou camuflar isso pra não acinzentar. Bom, vou corrigir agora a minha olheira. Pra isso eu tô utilizando o que vocês menos imaginam, que é uma base da Ruby Rose na cor... Cadê a cor dela? Será que é essa? Acho que é essa aqui, HB. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Não, é Cookie 60, nem tá aparecendo mais na embalagem. Mas eu comprei e eu fiquei com dó de desperdiçar. Eu não gosto muito de desperdiçar produto de maquiagem. E daí eu falei, meu, eu não vou usar. Pra que eu vou usar isso? Falei, pra camuflar a olheira. Então ela tem uma cobertura um pouquinho mais alta. E eu sempre utilizo ela pra dar uma disfarçada, uma camuflada nas minhas olheiras. Porque ela é mais rosada. Ela tem esse leve tom mais, tá vendo? Alaranjadinho. Pra poder fazer pra poder camuflar a olheira. Então, se você já tiver aí algum produto na sua casa assim, usa pra fazer isso, porque, meu, aqui a gente não joga produto fora. Então, vamos testar agora esse corretivo aqui na cor nude primeiro. Eu vou aplicar um pouquinho pra ver se rende. Ele é bem mais amareladinho que o meu tom de pele, ó, já dá pra ver, mas ele é
entre aspas, até um pouquinho mais claro. Vamos ver se ele rende. Eu tô espalhando com esse pincelzinho aqui, que ele é mais fofinho. Ele vem num kit de pincéis. Olha a cobertura dele, que linda. Olha isso. Uau. Tô chocada. Que maravilhoso. Realmente ele não ficou... Ele ficou mais da tonalidade praticamente da minha pele, não tão mais claro assim. Mas ele traz um viço, tá vendo? E eu senti o quê? Ele não fica marcando linha de expressão. Pode ver que tá com uma linha só apenas naturalzinha. Vou ver se dá pra vocês verem, será? Não sei, vou tentar chegar mais perto. Ó, ele tá marcando uma linha só, mas ele não tá marcando as linhas de expressão, tá vendo? E olha o viço que fica aqui natural. Muito, muito bonito esse corretivo. Vou dar o acabamento com a esponjinha. E agora, pro outro corretivo, que é esse corretivo aqui, um pouquinho mais... Deixa eu testar depois. Bom, eu vou finalizar primeiro esse outro lado com outro corretivo e depois eu venho com o contorno. Eu tenho aqui esses dois corretivos que são os queridinhos da MAC. Esse aqui é o Prolonger e esse aqui é o Studio Radiance. Eu comprei eles nas cores NC20, o Prolonger, acho que é isso que fala, né? E NW5, o Studio Radiance. Eu vou utilizar primeiro esse daqui, mas antes da gente testar, eu vou aplicar aqui um pouco no dorso da mão pra vocês verem o acabamento, ó. Esse é o Prolonger, acho que é assim que fala. Ui, não tá saindo. Olha isso. Ele tem uma cobertura um pouco mais alta. Ele tem esse glow, esse viço natural. O acabamento dele é muito, muito bonito. E ele não marca, tá vendo? Muito lindo. Agora, o Studio Radiance. Ele é bem claro. E ele também não marca. A proposta dele é ser mais glow ainda do que o Prolonger. Então eu vou testar um pra corrigir, pra camuflar tudo que eu já fiz aqui, né? Na realidade, eu já camuflei a minha olheira, então eu vim com ele por cima, que ele é da tonalidade da minha pele, e depois com esse mais claro pra iluminar. Então eu pego aqui, ó, um pouquinho do corretivo. Peguei um pouquinho. Vou utilizar o pincel pra poder espalhar ele. Então eu vou vir aqui na região da olheira, dando batidinhas. Ficou um pouquinho ainda mais claro que o meu tom de pele. Eu conseguiria iluminar facilmente a minha pele, no caso, utilizando ele. Mas eu vou utilizar o outro pra gente poder ver como que fica. Vou pegar aqui um pouquinho dele. Eu vou vir aqui, ó, no começo, dando essa clareada. E vou também aplicar um pouquinho dele aqui, ó, pra dar essa clareada um pouquinho. Desse lado aqui ainda ficou um pouco escuro. Então, eu vou pegar mais um pouquinho desse da Studio Radiance. E vou, ó, aplicar aqui. E não esquece, né, de camuflar, de corrigir essa olheira antes de você vir com esses produtos que são mais claros, porque senão acaba acinzentando. Quando você corrige, não. Quando você corrige, fica com um aspecto muito, muito bonito. Não acinzenta, fica bem natural. Então, ó. Olha isso. Amei isso daqui, gente. Dá pra gente colocar em alguns pontos do rosto também, pra poder iluminar, clarear um pouquinho mais essas regiões. E eu vou fazer isso. Então, ó, vou aplicar aqui nessa região. Até acho que ele tá até um pouquinho claro. Eu utilizei a base da MAC, mesmo com hidratante potente, ainda assim, ó, ela marca bastante as minhas linhas de expressão. Então, eu acho ela ótima pra trabalhar com peles que são de normais, porque peles... E até oleosas, vai, até oleosas eu gosto de trabalhar com ela. Mas... Um pouquinho aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque ela marca. Então, peles que são secas, peles maduras, peles com muitas linhas de expressão, eu não uso de jeito nenhum. Ó.
espalhando aqui. Pra dar esse... trazer um pouquinho pra frente essas regiões que estão mais profundas. E vou dar o acabamento com a esponjinha. Pronto, já dei o acabamento com a esponjinha. E agora a gente vai testar juntas o corretivo que eu comprei mais escuro da Too Faced. Porém, já sabendo que ele não é um frio, então a gente vai ter que também esfriar um pouco ele. Ou utilizar até um pouco de bronzer. Esse é o corretivo. Eu vou falar moca, tá, gente? Eu não sei se é moca mesmo ou se é mocha, mas vai ser moca. Se alguém souber, pode me corrigir aí também, ou pode falar se eu tô certa. Ó, esse é o corretivo. Vou passar aqui, ó, no meu dorso da mão. Ele é bem quente. Mas ele espalha bem facinho, olha. E não mancha. Que lindo. Ele tem um viço também natural. Não fica mate, extremamente mate. E eu vou utilizar ele de contorno agora. Ai, caraca. Esse blush que eu tô usando é esse blush aqui da MAC, na cor Gently. E ele tem uma cor maravilhosa, extremamente coringa. Olha isso. Eu vou passar aqui pra vocês darem uma olhada. Olha isso. Ele espalha super fácil, não fica marcação. Ele tem esse leve glow, dá pra você ver essas partículas de brilho, tá vendo? E esse é o blush que eu tô. Infelizmente, a câmera cortou, não estava gravando, mas eu vou passar mais um pouquinho aqui, só pra vocês darem uma olhada, tá vendo? Ele é pigmentado, então, ó, dei leves batidinhas, mas ele não é tão pigmentado assim, o que facilita demais na hora de fazer maquiagem. E pra selar toda a região de contorno, eu vou utilizar esses dois pós compactos da MAC, nas cores NW25 e NC45.5. O NW25, ele tem uma tonalidade um pouquinho mais rosinha, um pouquinho mais fria, tá vendo? Quer ver? Ó, vou testar aqui com vocês pra vocês verem. Ele é um pouquinho mais frio. Isso aqui é maravilhoso pra poder fazer blush em peles que são muito claras. Fica muito bonito. Nesse caso, eu vou utilizar só um pouquinho pra testar com vocês aqui embaixo do blush que eu já passei. Só pra dar uma impressão de transição entre um blush e outro, mas bem pouquinho mesmo. Mas só pra vocês verem como é a embalagem, verem a qualidade realmente do produto. Obviamente, talvez pela tela aqui não dê pra vocês verem muito, mas já é alguma coisa. Agora pra selar essa outra região aqui, ó, que eu sei que ela já tá mais quente, obviamente, porque eu tava fazendo o teste daquele contorno que eu mencionei pra vocês, que é o contorno da Too Faced. Mas eu queria testar, só pra vocês darem uma olhada na pigmentação, ver que ele realmente pigmenta muito bem, ó. Ele pigmenta muito bem. Então, é um produto que vale a pena, porque você vai usar muito pouquinho dele, vai render demais. Eu já tô doidinha pra comprar as outras cores pra usar nas clientes. Não comprei nenhum pó solto, então eu vou utilizar o pó solto que eu já tenho aqui em casa, que é esse pó aqui da Oceane. E vou selar junto com vocês, até pra vocês poderem ver a questão das linhas de expressão na região dos olhos. Então eu vou vir com a minha esponjinha pequenininha, que é essa esponjinha descartável que eu amo de paixão. Não fico sem, principalmente para atendimento, assim, eu não preciso ficar lavando entre uma cliente e outra. E a cliente ainda leva a esponjinha para casa, para ela poder deixar ali na bolsa, na necessaire, enfim. Coloquei aqui um pouco de produto, tô tirando aqui um pouquinho o excesso. E agora, ó, vou vir dando leves batidinhas pra gente ver o nível de quantidade de produto, enfim, se marca, se não marca, mas assim... Meu, pela câmera, ele traz um efeito de Photoshop sensacional junto com os outros corretivos. Olha isso. Caraca. Porém, pessoalmente, eu preciso alertar vocês que, obviamente, eu trabalhei com bastante cobertura. Então, eu sinto que a cobertura
ela tá bem pesada. Os produtos da MAC, pelo que eu vi, eles são bem mais pesados. E eu também abusei bastante ali no quesito cobertura. Então eu acho que se você fizer com menos produto, vai ficar muito, muito, muito mais bonito. Tô pincelando aqui. Como a base já tava um pouquinho mais escura que o meu tom de pele, pode ser que fique um pouquinho até mais escuro com o pó, porque o pó ele é exatamente do tom da minha pele, então... E a gente queria dar uma clareadinha, né? Só que eu tô sem nenhum aqui, tá tudo na minha sala lá de make. Então, ó, venho tirando aqui o excesso. Pronto. Tirei o excesso e agora a gente vai fazer a parte dos olhos, que comprei uma sombra maravilhosa. Antes de fazer a sombra, eu vou passar um pouquinho desse rímel de sobrancelha, porque a sobrancelha tá muito, muito branca. E daí, quando a gente fizer o olho, não vai dar aquele destaque que poderia dar se tivesse sido feita a sobrancelha antes, né? Fica com um aspecto mais bonito. Dizem que os olhos, essa região dos olhos, é a janela do rosto. Então, as pessoas olham muito pra essa região quando te veem pela primeira vez, te veem aqui no Instagram, no Facebook, YouTube, enfim. Então, pra gente não trazer esse contraste bonito, eu já vou deixar elas feitas. E agora a gente vai testar essas duas sombras. Eu comprei duas sombras líquidas da MAC e que você vai ficar apaixonada junto comigo. Elas são nas cores Bean Time e Everyday is Sunshine. Olha isso. Essa sombra aqui é a Bean Time da MAC. E olha esse glow. E olha esse glow. Olha isso, gente! Eu fiquei apaixonada na hora que eu vi. E essa aqui é Everyday is Sunshine. Essa aqui ela é um pouco mais clara, ela é um pouco mais champanhe, enquanto a outra, ela tem esse aspecto mais pro dourado. Então, olha a comparação entre as duas. Meu, vamos criar uma composição dessas duas no olho, porque eu acho que vai ficar muito bonito. Então, eu vou pegar um pincelzinho que eu tenho aqui. Desfumar mesmo esses redondinhos. E vou passar primeiro essa daqui, que ela é um pouquinho mais escura, que é a Bean Time. Então, eu vou passar um pouquinho aqui no dorso da mão, só pra gente ver como que é isso primeiro, antes de tacar direto nos olhos. Então, ó, vou ir depositando. Ela é bem suave, então eu vou vir direto com o dedo. Deixa eu ver se, ó. Ela seca bem rápido. Então tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu tirar essa marcação aqui primeiro. Uau. Vamos vir com ela direto no olho. Pra ver se pigmenta mais. Nossa, Deus amado. Olha. Chocada. Vamos espalhar agora com o pincel essas lateraisinhas. Meu, ela seca bem rápido, então você já tem que passar e esfumar logo. Porque se você não fizer isso... Olha como ela é maleável. Peraí, até assustei vocês. Ela é muito maleável, assim, de trabalhar. Ela não fica marcando muito. E olha o efeito dela nos olhos. Ai, vamos fazer isso do outro lado agora. Mesma coisa, tirar a marcação primeiro aqui um pouco. E, ó, passar ela aqui. Uau! Olha isso. E vou vir trabalhando com o pincelzinho de esfumar por toda a pálpebra aqui. Não vou chegar no começo, porque eu vou chegar com aquela outra mais clara. Porque eu acho que vai fazer muito sentido começar com essa sombra, que ela é um pouco mais escura. E logo no começo dos olhos, utilizar essa outra mais clara. E olha isso até agora. Que perfeito. Tô maravilhada. Bom, agora vamos utilizar essa outra aqui, que é a Everyday is Sunshine, né? Everyday is Sunshine, isso. Vamos passar aqui agora. Ela é um leve rosinha,
Mas a impressão que eu tenho é que quando você espalha ela, ela fica um pouco champanhe, ela não fica tão rosa daí. Eu não sei se é impressão, eu não sei nem se pela câmera dá pra ver isso que eu tô falando, talvez nem dê pra ver. Mas enfim, olha que lindo. Olha que linda essa combinação. Eu acho que aqui ainda ficou um pouco marcado, ó, e eu posso dar uma espalhada com o próprio dedo. Talvez a próxima espalhar um pouco mais, enfim, né? Vamos fazer isso agora do outro lado aqui. Eu vou tentar chegar pra vocês verem o que eu tô falando. Que perto, ó, antes de espalhar, ela tem esse leve rosa, mas depois quando espalha, fica com uma cor mais champanhe. Ai, gente, eu tô amando essa cor, tô apaixonada. Isso aqui pra noite, ou pra aquela make bem glow, sabe? Que a pessoa gosta do olho mais intenso, assim, de brilho só, uma pele mais glow, mais leve, ia ficar maravilhoso. Eu vou finalizar pra mostrar pra vocês o resultado depois. Vou utilizar essa máscara de cílios aqui da Oceane, que tem sido a minha favorita. Ela tem essa curvatura, tá vendo? Que ajuda demais a realmente pegar todos os fios, todos os cílios. Vou passar por todo aqui os cílios, começando desde lá de baixo. Acho que é por isso que eu gostei bastante. Porque a gente consegue, ó, chegar lá desde lá de baixo e subir. E ela traz bastante volume para a região dos olhos. Eu fico impressionada toda vez que eu passo essa máscara. E para finalizar a região dos olhos, eu comprei esse lápis aqui da Estée Lauder nessa cor 08, que ele é um tom de verde que tá super em alta. E eu acho que você vai se apaixonar junto comigo quando você usar. Eu fiz o teste dele no dorso da minha mão há 2 dias atrás e passei. Aí, quando foi... Isso foi por volta de mais ou menos umas 10 horas da manhã. Quando foi às 6 horas da tarde, esse queridinho fui tentar tirar com o Cleansing Oil. Não saiu, tá? Ele ficou lá ainda. Passei mais uma vez o Cleansing Oil, começou a sair. Esfreguei com o sabão, começou a sair, mas ainda ficou a marca. Eu vou ver se eu acho o vídeo que eu tava gravando aqui pra mostrar pra vocês que ele durou demais e foi muito difícil pra sair. Eu fico imaginando a região dos olhos. Então, é esse tom de verde aqui, um tom mais fechado, muito bonito. E esse tom aqui, ele tem um certo brilhinho, tá vendo? Ele não é tão mate, tão fechadão. Vou passar aqui por toda a linha d'água de baixo, toda a linha d'água inferior. Eu realmente não sei nem se vai combinar, mas parece que a princípio até combinou muito com a sombra que eu utilizei em cima. E já vou aproveitar e fazer um delineado com ele inferior. Olha isso. Meu Deus, agora estou me sentindo. Pega um pincelzinho assim, ó, pequenininho, só pra gente esfumar ele bem rente aos cílios e tirar um pouco dessa marcação que fica. Meu Deus do céu, olha isso, que coisa mais linda. Nossa, estou me achando. Ele até vem com essa escovinha aqui, porém eu achei ela muito, muito difícil de usar. Vem com essa escovinha aqui, mas ela é muito dura. Eu não sei se dá pra vocês verem quanto ela é, tipo, dura mesmo. Tá vendo? Faz até barulhinho, eu acho, ó. É bem dura. Ó, eu, pelo menos, não consegui espalhar, não, ó. Ele parece meio que um lápis, tá vendo? Ele não esfuma. Eu acho que ele só espalha. Então... E quando eu falo que os produtos são bons, olha as 2 sombras que eu tô, que são as sombras da MAC. Olha isso. A dificuldade pra sair. Agora olha o lápis. Olha isso, eu não tô brincando. Ó, eu tô aqui com o meu lenço umedecido que eu tô usando. E olha isso.
Meu, o lápis deles é realmente muito bom, vale a pena. Eu quero mostrar pra vocês todas as cores de batom e glosses que eu comprei, todos da MAC. Vamos começar com esses dois gloss aqui, que são as cores Berraved 222 e 220 Zephyr. Acho que é assim que se pronuncia. Esse Zephyr, ele é transparente. Totalmente transparente mesmo. Agora, esse tom aqui de rosinha, ele aparece também, mas muito pouco. Vou passar aqui do ladinho. Bem pouquinho. Eu acho que ele é perfeito, assim, pra noivas. Tá vendo? Bem suavezinho. Passar com um leve rosinha por baixo, fica muito bonito. Comprei esse lip gloss na cor Culture 307. E eu achei ele muito parecido com uma cor de gloss que eu tenho. Ó. Vou passar ele aqui do lado do outro. Ele é um pouquinho mais escuro. Ele tem um leve brilho que o outro não tem. Ó. Comprei esses dois 24 horas Locked Kiss nas cores Mischief e Multi Over and Over. Esse Mischief 61, ele é um batom mesmo. É uma tonalidade bem coringa, principalmente para atendimento no geral, e é por isso que eu comprei ele. Então, eu vou passar aqui do lado para vocês verem. Olha que lindo. Vou subir um pouquinho mais aqui. Olha. E ele é 24 horas, o que eu achei o máximo. O que eu tenho percebido é que as marcas lá fora têm feito muito mais isso, assim, prestado muito mais atenção nessa parte de durabilidade. Essa questão da... Agora essa é a cor 60, a Multi Over. E ela é um pouquinho mais rosada do que essa outra. Ela tem essa proposta mais rosa. E um pouco mais alaranjada. Mas todos os tons que eu comprei aqui são tons realmente coringas para atendimento. 100% deles é para isso. Comprei esse aqui também, que é da mesma versão. Só que essa cor aqui é a Emphatic 91. Ele também é 24 horas, só que ele é nessa versão embalagem de gloss. E ele é bem mais alaranjado do que o restante. Tá vendo? Ele é um nude, assim, mais alaranjado, é bem bonito. Isso aqui, eu acho... Essa é uma das cores que parece que não, mas é uma das cores que eu mais uso pra atendimento. Com exceção das basiquinhas, né? Mas fora isso, eu uso demais. Tem também esse daqui, Powder Kiss Liquid. Nas cores 952 Taken e 951 Habit. Esse daqui, ele é um pouquinho mais escuro. Ambos, eles, pelo que eu vi, eles têm essa proposta de serem mais mate. Gente, daqui a pouco vai acabar meu braço. Mais mate. E eles são mais levinhos também em relação aos outros, tá? Eu senti que eles têm menos pigmentação. Ó, esse aqui é o outro. Esse aqui é Habit. Eles são muito parecidos. Eu acho que pelo vídeo talvez não dê nem pra ver a diferença entre eles, mas a impressão que eu tenho é que esse é um pouco mais amarronzado e esse é um pouco mais rosado, tá vendo? E agora vamos pro último, que é o meu, assim, quase favorito, porque a cor dele é maravilhosa, que é esse aqui, ó, Left on Red 813, da MAC. Cara... Olha esse tom de vermelho. Olha isso. Olha isso. Que perfeito. Vou passar aqui só pra vocês terem uma ideia dessa tonalidade. Muito lindo. E essas foram as cores que eu comprei de batom. E aí, você investiria todo esse valor em maquiagem?